Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Central Praia da Costa. A programação já vai começar, mas antes, preciso te dizer que estamos muito felizes de ter você com a gente. Aliás, você sabe quem somos? Bom, nós somos uma igreja. A igreja está sentada aí do seu lado. Somos o corpo de Cristo, unidos pelo mesmo propósito. Nós somos apaixonados pela Bíblia e valorizamos a fé e a pregação centralizada em Jesus. Acreditamos que tudo começa pela graça, pela verdadeira compreensão do amor de Deus por nós, e isso nos impulsiona a servirmos a Ele com excelência. Somos discípulos desse grande mestre e testemunhas do seu amor, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enfim, podemos resumir tudo isso dizendo que somos uma verdadeira família, buscando cada dia mais viver Cristo. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse as nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver mais vezes por aqui. Mas agora, prepare a sua mente. Vamos ter um encontro com o Criador. Igreja Central Praia da Costa. Venha e viva Cristo. Olá, feliz sábado, seja mais uma vez bem-vindo à versão digital da Igreja Central Praia da Costa. Hoje um sábado extremamente especial, tenho certeza que você vai ter o seu espírito levado para mais perto de Deus junto com a gente. Espero que você possa aproveitar esse culto. Então, já reúne a família para a gente poder adorar a Deus juntos nessa programação. Quero lembrar você de acompanhar a nossa igreja também ao longo da semana nas nossas redes sociais. Sempre Central Praia da Costa, acompanhe os videozinhos durante a semana, a gente vai colocando ali novidades que a gente pode estar realizando. Então não deixa de acompanhar, compartilha esse vídeo, manda para mais pessoas, quanto mais gente ficar sabendo, eu sempre digo isso, melhor é, porque é mais gente que vai poder ouvir da palavra de Deus. Não deixe de compartilhar esse vídeo, tá bom? E quero reforçar o convite que a gente tem feito já nas últimas semanas, que é para você se engajar com a gente numa campanha de ajuda às pessoas que estão precisando nesse momento de crise. Aqui na tela está aparecendo aqui um número de telefone, de WhatsApp, na verdade, onde você pode mandar uma mensagem informando se você pode doar com o quê, seja com uma cesta básica ou com algum valor financeiro, que tudo isso será destinado, essas doações por esse canal, serão destinadas à ajuda para as famílias que estão precisando. Algumas famílias já têm sido ajudadas e quanto mais pessoas ajudarem, mais a gente consegue ajudar, tá bom? Mas agora nós vamos começar nossa adoração. Quero dar o feliz sábado, como de costume, o pessoal que está aqui no estúdio, Charles e Emily, que hoje estão nos bastidores, e quero também saudar o pessoal que vai estar conduzindo o louvor. Feliz sábado para o Ralph, Nath, David, já podem entrar. Nós vamos juntos cantar e adorar o nosso Criador. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Que bom estarmos juntos e uma vez mais termos esse privilégio de podermos adorá-lo. Está feliz? Eu creio que apesar de tudo aquilo que temos vivenciado, Deus permanece sendo fiel conosco, nos dando vida, e essa vida servirá então para nós agora, em atitude de adoração, erguermos a nossa voz a Ele e adorarmos. Vamos juntos então cantarmos sobre esse santo nome e declararmos a Ele: Senhor, Tu és santo, Tu és digno. Erga tua voz a Ele e cante isso. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno.
ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Declara Ele uma vez mais, cante. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Esse é o momento que eu quero te convidar a praticarmos a adoração a Deus através da nossa fidelidade. Aqui no canto da tela vai aparecer um código onde, com as informações, inclusive, para que você possa fazer sua doação de dízimos e ofertas. Não deixe que esse período diferente que vivemos impeça a sua fidelidade na adoração a Deus. Adore ao seu Criador. Que tal abrir o nosso coração uma vez mais a Ele, através dessa canção? Ele conhece o que vai na tua vida, Ele conhece o que vai aí na tua família. Aliás, Ele está aí com você agora. Então, que tal pedirmos a Ele que sonde o nosso coração e que nos capacite a sermos, então, uma vez mais filhos legítimos através do poder que há na sua palavra. Peça isso a Ele através dessa canção. Cante a Ele. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então peça a Ele: usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Então peça a Ele, peça. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga, sonda-me, cante. Sonda-me. Peça ao Senhor que sonda teu coração, quebrante a tua alma diante da presença dEle. Sim, Senhor. E seja assim a todos nós, em nossa casa, em nossa família. Enche-nos da tua presença, Senhor, e usa-nos para a glória do teu nome. Uma vez mais cante. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém, Pai. Você sabe que quando eu apareço de máscara aqui, é porque nós teremos um momento especial em nossa programação. Hoje é um dia de celebração, é um dia de festa, porque tem mais um filho dessa igreja que será apresentado à nossa igreja, mas principalmente ao Senhor. Hoje eu queria apresentar a você o Pedro, e por isso queria convidar aqui para acompanhar o Pedro, a família toda dele. O papai Clodoaldo, a mamãe Lília e a irmã mais velha, a Lívia. Por favor, sejam bem-vindos ao nosso cenário do culto, ao nosso estúdio. Temos aqui um lugar feito especial para a Lívia poder acompanhar o irmãozinho. Vem aqui mais pertinho, ó. Vem cá mais pertinho de mim. Isso, muito bem. Nós vamos hoje apresentar o Pedro ao Senhor.
Mas antes eu queria ler um texto da Bíblia, para a gente poder fazer uma oração, um verso que recentemente a gente esteve refletindo sobre esse texto, e eu queria repetir ele para vocês, porque eu acho que fecha bem esse momento que a gente está vivendo. Josué capítulo 24, eu quero ler o final do verso 15, onde Josué declara assim: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. A salvação ela é individual. A escolha de pertencer a Deus, a escolha de entregar a vida a Deus, ela é individual. Mas essa caminhada ela não precisa ser solitária. O sonho de Deus é que a nossa decisão de caminhar com Ele, é que ela não só seja com amigos que a gente ama, mas principalmente em família. A nossa primeira igreja precisa ser o nosso lar. Por isso, a apresentação da criança, falo isso em todas as apresentações, é uma decisão muito mais dos pais, da família, do que da criança em si. O Pedro hoje está com 3 meses, certo, mamãe? O Pedro ainda está aprendendo muita coisa. O Pedro ainda está entendendo como o mundo funciona. Mas hoje ele está sendo apresentado ao Senhor. Olha o significado disso. Porque hoje o papai e a mamãe estão tomando a decisão de que o Pedro vai ter a vida dedicada ao Senhor. Essa é uma decisão da família. O nosso sonho é que daqui a uns anos, quando o Pedro tiver a sua independência, já a sua capacidade de escolher, ele também vai escolher os caminhos de Deus, assim como a Lívia. Logo, logo também vai passar por isso e eu sei que ela já está querendo esse caminho, não é? Mas por quê? Porque aprende com a família, os pais mostram o quão importante é isso, o quão importante é essa prioridade de Deus. Por isso, Deus seja louvado pela decisão que vocês tomaram de apresentar o Pedro ao Senhor já nos primeiros passos, que nem está caminhando ainda, mas já vai começar a aprender que esse caminhar é caminhar no Senhor. Então hoje a gente vai entregar o Pedro para Deus, certo, Pedro? Olha como ele está feliz, porque nada é melhor do que entregar a vida a Jesus. Essa é a primeira decisão da vida do Pedro, ainda que simbólica, mas de grande significado para a família. Então Deus seja louvado porque vocês estão escolhendo que Deus será o primeiro ponto, o ponto mais importante da casa de vocês. Então eu queria pegar o Pedro agora para fazer uma oração com ele. Vamos ter nossos preparos aqui o máximo possível para a gente evitar durante toda essa crise, todo esse período que a gente está vivendo. Eu vou pegar aqui um paninho para pegar o Pedro no colo e vou pedir para a mamãe dividir o Pedro comigo para eu poder orar junto com ele. Pode ser? Me dá ele de costas aqui, por favor. Isso. Olhando para a mamãe. Muito bem. Olhando para a irmãzinha. Lívia, vamos fazer uma oração para entregar o Pedro a Jesus? Pode ser? Então eu quero convidar vocês para a gente ficar de joelho aqui para a gente orar. Tudo bem? Vamos ajoelhar? Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos dá de crescermos como família, de recebermos filhos, um presente que o Senhor dá para a gente. E através desse dom, nós podemos aumentar não só a nossa casa, mas aumentar o teu exército, aumentar o teu reino também. Hoje, o Clodoaldo, a Lilian e a Lívia também estão tomando uma decisão de que, como família, eles estão decidindo que a primeira coisa, a coisa mais importante que o Pedro vai aprender é amar ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor já amava o Pedro quando ele estava na barriga da mamãe, ou antes disso. Antes do Clodoaldo e a Lilian amarem o filho, o Senhor já amava o Pedro. Então hoje eu sei que o céu se alegra porque o Pedro está sendo, ou a família está assumindo o compromisso de que o Pedro vai caminhar na tua direção. E o que eu te peço é que o Senhor possa ajudar o papai e a mamãe nessa jornada, dando sabedoria a eles para ensinarem as coisas corretas, para mostrarem a direção e que o Pedro possa aprender a te amar cada dia mais. Peço que o Senhor abençoe a Lívia também, que como a irmã mais velha, que ela possa mostrar os passos mais importantes, possa mostrar quão bom é ter um amigo Jesus, que o Pedro possa se espelhar na Lívia e aprender a andar no caminho de Jesus também. E nos abençoe como igreja, para que nós possamos também ajudar o papai e a mamãe nessa jornada, que possamos abraçá-los, auxiliá-los com tudo que for possível, tudo que for necessário, para que possamos ser uma grande família cada dia mais, entregando nossa vida a Ti. Abençoa a vida do Pedro, por favor, e que ele cresça
em sabedoria, estatura e graça, não só diante dos homens, mas principalmente diante de Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito bem. Olha que bonzinho que ele ficou. Eu adoro quando o bebê fica quietinho, assim dá tudo certo, que maravilha, não é? Eu quero apresentar o Pedro para a igreja, já que a gente está longe. Tio Charles, vai mostrando para mim. Eu quero mostrar o Pedro para você. Nesse close, dá uma olhada nesse bebê com essa bochecha gostosa, que em breve a gente vai poder estar apertando, né? Quando passar tudo isso a gente vai poder estar apertando. O Pedro é mais um membro agora da nossa família Central Praia da Costa. Bem-vindo, viu, Pedro? Deus te abençoe. Vou entregar aqui para a mamãe. Paninho. Quero entregar para vocês também um presentinho do Ministério Infantil da Igreja Central Praia da Costa, dizendo que o Hall do Berço está muito feliz de poder receber em breve lá na igreja, se Deus quiser vai ser muito em breve, de receber o Pedro também lá na escolinha, tá bom? Então tá aqui o presentinho, vou entregar para o papai. Deus abençoe muito vocês e a gente vai ouvir uma música agora, especial para o Pedro. Eu vou pedir para vocês virem mais pertinho de mim aqui, que agora a Nath vai cantar uma música especial para o Pedro, tá bom? Antes mesmo de ter um nome e abrir os meus olhinhos, ou alguém ver o meu rostinho, eu estava num lugar especial que Deus fez para mim, cercado de amor, de calor. Minhas mãos eram tão pequeninas, meus pezinhos inseguros ainda, mas no peito meu coraçãozinho já mostrava que o milagre do nascer, do viver, do existir outra vez aconteceu. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus, sim, eu quero crescer, pois Ele quem me fez nascer. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus, sim, eu quero crescer, pois Ele quem me fez nascer, pois Ele quem me fez nascer. Amém. Esse é o momento da oração. O que você tem para colocar nas mãos de Deus nesse momento? Quero convidar você a silenciar o ambiente, concentrar o seu coração para falarmos com Deus. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de falarmos contigo hoje. Em meio às incertezas e à crise que vivemos, obrigado porque o Senhor continua sendo a nossa segurança infalível. Obrigado porque o Senhor permanece ao nosso lado, ouve a nossa voz e acalenta o nosso coração. Eu quero pedir que nesse momento o Senhor possa ouvir cada
prece que é erguida nas casas que estão acompanhando esse culto. Leia cada coração, por favor, que participa dessa oração, cada súplica, cada motivo, cada necessidade, que tudo possa estar em tuas mãos. Que nós possamos cada dia mais confiar no Deus que nos mantém, que nos sustenta, no Deus que é o nosso pastor e que nada deixa nos faltar. Nos abençoa cada dia mais, para cada dia mais estarmos próximos de Ti. Nos traz para mais perto da Tua vontade e nos molda conforme o Teu querer. Realiza a Tua vontade em nossa vida, por favor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Em Tuas mãos, em Tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em Tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em Tuas mãos. Toma, pois, meu coração em Tuas mãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de temáticas em nossos estudos aqui, em nossos cultos de adoração a Deus. Nessa série estaremos estudando, por 7 sábados, os 7 milagres de Cristo que estão registrados, melhor dizendo, no Evangelho de João. A cada sábado, uma dessas histórias. E nós estaremos descobrindo, através desses testemunhos ou desses milagres, um pouco mais sobre um Cristo surpreendente. É sobre isso que falaremos a partir de hoje. Nós vivemos em dias desconhecidos, dias de incerteza. O ponto mais comum que a gente tem repetido todos os cultos durante esse período é que o sentimento que nós temos é que nós não temos controle, porque parece que nós não estávamos preparados para isso. Você tem essa sensação também? A crise ou a epidemia ela já estava acontecendo em outros países. A gente sabia que em algum momento chegaria até a gente, mas parece que quando chegou, não sei se veio numa gravidade maior do que a gente imaginava, ou não sei se é aquela história de que quando está longe parece que nunca vai chegar de fato, mas a sensação que dá é que a gente não estava preparado. E eu digo em todos os âmbitos. A gente não estava preparado na saúde, nós fomos surpreendidos na saúde, nós fomos surpreendidos no comércio, nas finanças, na política, na educação. Tudo pegou a gente de surpresa e eu estou falando isso no âmbito individual mesmo. Eu, Dani, fui surpreendido, talvez você tenha sido surpreendido em casa. A gente não estava preparado para isso. E na espiritualidade ou na busca de uma vida com Deus, a gente tem o hábito de toda vez que a gente é pego de surpresa, ou quando a gente lida com algo para o qual a gente não está preparado, a gente corre para Deus. Mas e quando Deus não está preparado? O que a gente faz quando a gente lida com uma situação que o próprio Cristo não está pronto? É sobre isso que a história de hoje conta. Um momento onde Cristo não estava pronto. E aí esse milagre acaba ajudando a gente a lidar com essa fase. Eu quero ler contigo o texto de João capítulo 2, mas antes eu quero te convidar a fechar seus olhos mais uma vez, pedindo a orientação divina nesse momento. Senhor Jesus, nós vamos ler agora a Tua palavra. Eu peço que o Senhor nos conduza. Nós vamos ler mais uma das Suas histórias, das coisas impressionantes que o Senhor fez nessa terra. E eu peço que o Senhor nos ajude a concentrar o pensamento, elimina as distrações nesse momento, por favor, para que a gente possa estar pronto para entender a Tua voz, porque a gente não quer apenas ler uma história ou ouvir uma opinião, a gente quer saber o que o Senhor quer nos ensinar através dessa história hoje. Então fala, por favor, ao nosso coração, nos ajuda a entendermos a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.
Evangelho de João, no capítulo 2. Eu quero ler com você a partir do verso 1. Vamos ler um trecho maior. Acompanhe comigo, por favor, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Verso 6. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Verso 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Verso 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Paramos aqui a leitura, mas convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta ao longo de toda a nossa reflexão. As bodas de Caná, esse é o título que a gente costuma dar a essa história, e talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Bom, talvez não o todo, né? Nem todo mundo conhece toda a história, mas até o mais ateu sabe que um dia Jesus transformou água em vinho. Essa é uma história conhecida. Existe até um ditado popular, né? A gente costuma dizer que estamos mudando algo da água para o vinho. É um ditado que vem justamente dessa história. E talvez essa história tenha ficado tão marcada no relato bíblico, não só pelo milagre em si, mas porque esse foi o primeiro de todos os milagres que Jesus realizou. Essa é a primeira aparição mais pública de Jesus. Por isso é uma história tão marcante no relato bíblico. Cerca de 50 dias haviam passado desde o batismo de Jesus. Nesse período ele estava começando a formar o seu time de discípulos. Ele havia passado 40 dias no deserto logo após o batismo para poder, enfim, se preparar para o que ele viveria, e agora ele decide voltar para casa. No caminho ele chama alguns homens para o seguirem, ele vai formando essa equipe. Nesse momento das bodas de Caná, pelo menos 5 homens já seguiam Jesus. João, André, Pedro, Filipe e Natanael, e talvez outros, dependendo da interpretação. Até que um compromisso surge na sua agenda, um casamento. E olha que interessante, Jesus está no início do seu ministério, um período crucial para tudo que ele faria na sequência, e ele interrompe essa jornada para atender um compromisso social, para atender um casamento para o qual ele foi convidado. Interessante. O casamento aconteceria na cidade de Caná. Eu tive a oportunidade de estar nessa cidade uma vez, inclusive de participar de um casamento nessa cidade. É uma cidade pequena, ficava 6 quilômetros mais ou menos ao norte de Nazaré. Uma cidade que não era tão importante, mas acabou se tornando palco de uma realização incrível de Cristo. Tudo ia bem na festa, conta a história, o casamento estava acontecendo, os convidados felizes, até que aconteceu algo socialmente trágico, o vinho acabou. Maria, a mãe de Jesus, estava não só participando do casamento, mas a impressão que nos dá o texto é que ela estava ajudando na organização, ela estava bem envolvida com o casamento. Ela então corre para o seu filho e pede ajuda. Ela fala: Jesus, acabou o vinho, faz alguma coisa, por favor. Jesus atende o pedido da sua mãe e o que ele faz então é buscar alguns jarros que haviam ali. Eram vasos, talhas de pedra, onde eram depositadas águas. Só para entender um pouquinho o contexto, essa era a água que os judeus costumavam usar ritualisticamente para sua purificação. Antes de consumir qualquer alimento, eles faziam lavagem dos braços, das mãos, aliás, mas era muito mais do que uma higienização, era uma purificação ritualística que envolvia uma lavagem mais completa, digamos assim. E a água que era usada então para lavagem ficava depositada nesses vasos. Resumo, era água suja, água que foi usada para limpeza. Jesus pede então para que as talhas fossem cheias, e o texto nos diz que foram cheias com 2 a 3 metretas de água. Só para você ter uma noção, uma vez que eram 6 talhas, a gente tem um total ali de mais ou menos, dependendo da interpretação, cerca de 260 a 460 litros de água. É muita coisa que tinha ali.
Jesus então pede aos servos que estavam participando do casamento que recolham um pouco dessa água e sirvam aos convidados. Servir água suja para os convidados? Bom, você conhece a história, a gente leu. Qual foi a surpresa deles que ao tirarem a água do vaso e servirem na jarra ou no copo, a água se transformou em vinho? Aqui a gente pode fazer diversas perguntas, porque esse milagre em si é impressionante. Quer ver uma pergunta só para ficar o pensamento? Em que momento acontece o milagre de fato? Deus transformou a água em vinho, ou quando a água passava para o copo que ela se transformava em vinho de fato? A água era vinho no jarro? A água era vinho já no vaso ou só no copo? Esse é um milagre impressionante. Como funciona isso? Qual é a dinâmica de tudo isso? Milagres não são explicáveis, não é? Mas o que nós podemos aprender com essa história? É nisso que eu queria me demorar nos próximos minutos com você. Que lições nós podemos tirar desse milagre que aconteceu há tanto tempo, que comunicam para os nossos dias exatamente hoje e no contexto que nós vivemos? Existe um ponto especial nesse relato que eu queria destacar com você, que é paralelo ao milagre em si. Um ponto interessante de destaque é a relação que Cristo, ou a interação que Cristo tem com 3 personagens. 3 figuras então se destacam aqui: os noivos, Maria e os discípulos. O que a gente percebe é que a interação de Jesus com essas 3 figuras faz toda a diferença para a compreensão da profundidade das lições dessa história. Nós percebemos então que o foco desse milagre não está tanto talvez no milagre em si, no vinho alcoólico ou não alcoólico, mas sim na relação de Jesus com as pessoas. Esse é o foco. E a partir disso a gente consegue tirar pelo menos 3 lições, que é o que eu quero destacar com você nos minutos que ainda temos. Primeira dessas lições: Deus se preocupa com as pequenas coisas. Essa é a primeira lição. Tem uma parte dessa história que só dá para ser compreendida no contexto em que ela está inserida. Imagina você, por exemplo, se está organizando o seu casamento e de repente termina o refrigerante e o suco. O que você faz? Você entra em pânico, pede a Deus por um milagre para chover refrigerante, ou simplesmente pede desculpa aos seus convidados dizendo que vai servir água no lugar porque acabou o que tinha programado? O drama que é vivido nessa história parece não fazer tanto sentido à nossa realidade. Mas naquele tempo até que fazia. Naquela cultura, o noivo era sempre o responsável pela festa de casamento. E o noivo tinha também a responsabilidade de suprir tudo o que era necessário para que a festa acontecesse. Quando algo acabava, no caso aqui da história, quando o vinho acabava, isso implicava em 2 coisas. Primeiro, o noivo havia sido incompetente na sua tarefa de preparar a festa. E socialmente isso era uma vergonha. Mas segundo, esse vexame era tão grande, só para você ter uma ideia, que a família da noiva tinha o direito de pedir danos morais, podia processar a pessoa por uma espécie de danos morais por causa dessa vergonha que tinha proporcionado para a família. Isso era falta de hospitalidade, falta de respeito, organização. Socialmente era algo inaceitável. Ainda assim, se a gente comparar Jesus, o Filho de Deus, com tudo que ele faria na sua vida, esse milagre parece uma razão muito pequena. O próprio Jesus parece demonstrar essa ideia quando Maria fala para ele, ele diz: mãe, mas o que a gente tem que ver com essa história? Não mistura as coisas, o que tem a ver com isso? Jesus fala para Maria. Todos os milagres de Jesus buscavam beneficiar as pessoas de alguma maneira. Jesus curava, Jesus ressuscitava, Jesus alimentava, mas quando as pessoas estavam com fome de verdade. Não para enriquecer uma festa em si. Parece que esse milagre foge do padrão. E talvez é isso que torne ele ainda mais especial. Jesus se preocupou com essa questão, porque ele entendeu que essa questão que parece tão efêmera para aquelas pessoas ou para aqueles noivos, para aquela família, era altamente significativa. Essa semana eu estava conversando com uma família da nossa igreja por telefone, e uma das perguntas sempre que eu ligo para alguém para orar é: como vocês estão? Como é que estão as coisas? Como estão lidando com esse período? E a família falou assim: olha, pastor, estamos passando por um momento difícil, mas acho que a gente não tem direito de reclamar, porque tem gente que deve estar numa situação muito pior. Então, a gente queria agradecer a Deus. Eu já ouvi de mais de uma pessoa isso, na verdade. Às vezes parece que a gente tem receio de expor para Deus o que realmente preocupa o nosso coração. Como se houvessem questões que são dignas da atenção de Deus e outras questões que não são. Deixa eu te contar uma coisa.
Deus ele não faz comparação de casos para decidir quem ele vai atender. Deus ele não olha o seu receio, a sua preocupação e compara com uma pessoa em outro país que está numa situação muito pior e decide, não, esse aqui merece mais atenção do que esse. Não. Essa é a beleza de Deus. Deus é grande demais para escolher só uma pessoa. Deus é o suficiente para atender todos nós, sejam coisas pequenas ou grandes. Porque a Bíblia diz que Deus ele não vê como homem, Deus vê o que está no nosso coração. E Deus não mede a importância das coisas pela avaliação social. Deus mede pelo seu coração. E talvez hoje você precise entregar para Deus algo que pareça tão insignificante, mas para você significa o mundo. Pois saiba que é essa medida que Deus usa para cuidar de você. Deus é o Deus das coisas grandes. Mas Deus é tão grande que Ele se preocupa com as coisas pequenas da nossa vida. Quais são as pequenas coisas que você gostaria de entregar nas mãos de Deus hoje? Cristo se preocupa com as coisas pequenas. Segunda lição que nós aprendemos dessa história é que então Deus espera que confiemos. Uma vez que Ele se preocupa com as coisas da mesma medida que nós nos preocupamos, porque Ele se importa com a gente, Ele então espera que a gente confie nele. Uma outra relação que é tão interessante nessa história é Maria. Observar essa história da ótica de Maria era digna de ser reflexão. A gente poderia fazer uma mensagem só analisando essa mesma história da ótica de Maria. É muito interessante. O livro Desejado de Todas as Nações, fica a recomendação de leitura para você na tarde de hoje. Capítulo 15 propõe justamente uma reflexão dessa história da ótica de Maria. É muito curioso. Faça essa leitura depois, vale a pena. Pensa bem, você que é mãe talvez vai entender melhor essa história. Maria durante 30 anos criou seu filho. Só ela sabia quem Jesus era. Só ela sabia tudo que Jesus significava. Lembra que Maria guardou o segredo. Aliás, talvez Maria entendia a grandeza do que era o filho dela, mas não sabia a profundidade ou o alcance que tudo isso teria. Maria sabia que Jesus era o libertador, mas talvez até ela tinha dúvida de como seria essa libertação, ou até que ponto havia essa libertação. Nessa história aqui, José já havia falecido. Maria estava sozinha, agora com seu filho já grande. E mais, aos 30 anos, Jesus decide sair de casa, porque agora ele vai iniciar de fato o seu ministério. Maria já não tem o mesmo contato com o filho que ela tinha antes. 2 meses se passaram sem Maria ver seu filho. Porque Jesus tinha saído de casa, ele foi batizado, Maria não viu. Ele foi para o deserto, mal sabia Maria que o seu filho tinha passado 40 dias sem colocar um pão na sua boca. Finalmente Maria vê o seu filho de novo, numa festa de casamento, talvez mais corado do sol do deserto, talvez mais magro do período sem comer, mas ele não vem sozinho. Jesus aparece agora acompanhado de mais alguns homens que olham para o seu filho de maneira diferente, olham para ele como quem tem autoridade, como um professor, como um mestre. Tudo havia mudado. Para Maria era o seu menino, mas Jesus já não tinha mais voltado como esse filho debaixo das asas da mãe. Essa reflexão é interessante porque quando Maria chega para Jesus e fala, Jesus, acabou o vinho, faz alguma coisa, é o pedido de uma mãe que vê no seu filho a solução para os seus problemas. Por isso a fala de Jesus para Maria é significativa. Quando ele diz para a sua mãe, mãe, o que eu tenho a ver com essa história? A minha hora ainda não chegou, é a fala de Jesus. Mãe, você está confundindo as coisas. Não é para isso que eu vim. Mãe, não chegou o momento, a hora não é essa. Jesus não estava pronto para começar seu ministério. Olha que interessante. A impressão que nos dá é que não era esse o planejamento. Bom, isso já engrandece o fato de Jesus ter mudado então seu plano para atender o pedido de sua mãe. Mas aqui Jesus ensina algo para Maria. Primeiro, Jesus deixa claro que esse não era o plano dele, mas ele muda por amor à sua mãe. E o segundo, Jesus estava deixando claro para Maria também que as coisas haviam mudado. Ele já não era mais o mesmo menino. Agora ele não era apenas um filho dos homens. Agora ele era de fato o filho de Deus. Jesus informa para Maria através dessa frase que o tempo dele já não seria mais o tempo da mãe dele. Ele já não era mais apenas o filhinho que saiu de casa.
E o que é interessante é que aparentemente Maria entendeu isso. Porque Maria olha para os servos e diz para eles, olha, façam o que ele disser. Será que Maria sabia o que Jesus faria? Será que Maria sabia que Jesus transformaria água em vinho? Será que ela sabia que ele podia fazer isso? Ele não tinha feito nenhum milagre ainda. Mas Maria confiou que não importa o que Jesus fizesse, essa seria a melhor opção. Esse é o ponto interessante. Confiar em Deus não significa apenas esperar o tempo dele. Confiar em Deus não significa apenas ter fé de que ele vai atender o nosso pedido em algum momento. Confiar em Deus é entender que ainda que ele não faça nada, esse é o melhor caminho. Maria não olhou para Jesus e falou, Jesus, você resolve então? Posso ficar tranquila? Não. Maria olhou e falou, o que ele disser é o que vai ser feito. Porque Jesus sabe o que é melhor. A segunda lição que nós aprendemos dessa história é que nós devemos confiar em Deus. Entendendo que Ele se importa com as coisas como nós nos importamos. Então a gente precisa descansar. Entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar que Ele fará, não importa qual seja o caminho, o que Ele escolher, isso vai ser o melhor. Terceira lição. Tem que ver com o objetivo dos milagres que Deus faz. Se eu entendo que Deus se importa com as coisas na mesma medida que eu, se eu entendo então que eu posso confiar em Deus, porque não importa o que Ele fizer, essa vai ser a melhor opção, então agora eu preciso entender que toda vez que Deus age, que Deus intervém, que Deus faz um milagre, Ele tem um objetivo maior. Qual é o objetivo dele? Naquele momento, Jesus talvez tenha antecipado o seu primeiro milagre. É difícil a gente dizer o se, né? Mas a impressão que nos dá é que o plano de Cristo era ter o seu primeiro milagre público em outro momento. Mas ele mudou. E por que ele cedeu? O verso 11 nos deixa claro. Diz assim, esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. E com isso, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Sabe por que Jesus faz milagres? Para que você possa crer. Esse padrão se repete ao longo de todo o Evangelho de João. Todos os milagres que ele faz é para que alguém possa crer. Se Deus intervém na sua vida hoje, se Deus realiza um milagre na sua vida, o grande objetivo dele é que você creia, que você confie, que você aceite, que você se entregue. Naquele momento, Maria entendeu qual era o ministério de Jesus. Naquele momento, os discípulos entenderam a grandeza do mestre que eles seguiam. Se Deus faz um milagre na sua vida hoje, é para que você possa crer. E eu quero terminar essa reflexão de hoje falando sobre outra festa, mas falando sobre alguém também que decidiu crer, que viu Deus agindo na vida e decidiu crer. A história que eu concluo a reflexão de hoje é a história de um casal, o Clodoaldo e a Lilian. Sim, o mesmo Clodoaldo e Lilian que tiveram aqui alguns minutos atrás. Naquela reflexão nós falamos sobre uma família entregando sua vida a Deus, e não é por acaso. Principalmente a Lilian foi a primeira na casa a entender que precisava de uma busca maior por Cristo, a presença na família. E eles começaram a buscar. Vieram de fora do estado do Espírito Santo, como muitos, e começaram a buscar um lugar para pertencer. Eles sentiam que faltava um lugar para pertencer, para dividir a fé. Começaram a buscar, buscaram na internet, buscaram amigos, até que encontraram. E olha só que interessante, Clodoaldo e a Lilian foram eles que vieram atrás da igreja, dos amigos, das pessoas. Eles que mandaram mensagem dizendo, olha, estou acompanhando o seu ministério, eu queria muito dividir a fé com você. Pessoas que estão buscando Cristo, porque já viram Cristo agindo e agora creem nele, precisam de mais. Clodoaldo e a Lilian encontraram através de amigos, encontraram a nossa igreja, porque fizeram amigos na nossa igreja. E eu acho linda a história deles porque, por cerca de 1 ano talvez,
eles conviveram na nossa igreja como amigos. E foi na amizade que eles foram aprendendo cada vez mais o que significa seguir a Jesus. Os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Eu me lembro de alguns estudos que nós fizemos da Bíblia e eles diziam coisas que eles já estavam transformando na vida deles. Porque, me lembro até de uma frase, o Clodoaldo falando, pastor, eu não sei por que se faz isso, mas vivendo com vocês eu vejo que faz muito bem fazer isso. E eu já aceitei viver na minha vida. Olha que maravilha. Isso é testemunho. É chamar pessoas para viver contigo. É isso que Jesus fazia. Ele chamava as pessoas para viver com ele. Os discípulos acompanhavam ele para ver os seus atos e então criam nele. O tempo foi passando e chegou o momento de dar um passo a mais nesse relacionamento. A Lilian tomou a decisão, com o tempo o Clodoaldo também tomou a decisão. E hoje nós temos a oportunidade de festejar, o privilégio de celebrar uma família que decidiu entregar a sua vida ao Senhor. A pergunta que eu sempre faço para você, quando a gente tem uma história dessa é, o que falta para você crer nesse Cristo? O que falta para você ser surpreendido por esse Cristo e também decidir entregar a vida a Ele? Nós vamos mudar para um outro momento, um outro quadro, e eu queria que você acompanhasse o final da história do Clodoaldo e da Lilian. O que falta para você crer nesse Jesus? Muito bem. Hoje é dia de festa no céu mais uma vez. Estamos aqui mais um sábado, em meio a essa crise, tendo esse respiro, esse alívio espiritual. Porque hoje é dia de renascimento, hoje é dia de reinício de uma jornada, hoje é dia de começar uma jornada com Deus e uma decisão não apenas individual, mas uma decisão familiar. Clodoaldo e Lilian, é um prazer para mim hoje poder encerrar esse primeiro capítulo da história de vocês, para a gente poder iniciar uma nova história juntos, uma jornada toda ao lado de Deus. É um privilégio poder fazer isso, porque não só a gente é relação de igreja, no sentido pastor, mas também no sentido de amigos. Então Deus seja louvado porque hoje nós somos amigos, uma família cada vez mais. Eu quero entregar a vida de vocês a Deus através do batismo, marcar essa decisão, e eu vou começar aqui pela Lilian, primeiras damas, tá bom? Lilian, hoje é importante fazer primeiro o seu batismo, porque eu sei que você foi a primeira a tomar a decisão na casa. Você foi quem Deus alcançou, cutucou o coração, mas entendeu que essa decisão não era para ser tomada sozinha, essa decisão era para tomar com a família toda. Tem muita gente que passa a vida inteira orando pela decisão da família, e hoje você tem a oportunidade de poder ter a família inteira entregando a vida a Cristo hoje. Então Deus seja louvado por isso, Deus seja louvado porque Ele te alcançou, porque Ele alcançou a sua casa, e hoje eu quero selar essa sua decisão. Amém. Lilian, é um privilégio para mim poder marcar esse seu renascimento. Marcar essa sua decisão, que de novo é o primeiro passo de uma jornada inteira que a gente vai poder caminhar junto. Por isso, hoje, como ministro do Evangelho, para a remissão dos seus pecados, para que você possa morrer para o eu e renascer como uma nova criatura, para iniciar sua jornada com Cristo e para cumprir a missão que Cristo nos deixou, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode abraçar, o abraço molhado é o mais gostoso de todos. Clodoaldo, agora é a hora do pai da família poder tomar também a decisão. Vocês comentaram comigo aqui antes do batismo em si que a Lívia já falou que um dia quer estar aqui também, né? Falou. É o exemplo dos pais que vai tocando na família inteira. Então Deus seja louvado, Clodoaldo, porque hoje a tua casa está tomando a decisão de servir ao Senhor. Amém. E o que a gente vai fazer agora é justamente para selar essa decisão, para reiniciar essa jornada, tendo Deus como ponto central da casa.
Clodoaldo, Deus te chamou para ser servo dele, Deus te chamou para ser um discípulo dele, para servir a ele. Por isso hoje quero selar essa decisão para a remissão dos seus pecados, para que você possa morrer para o eu e renascer como uma nova criatura, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero fazer uma oração especial, mas essa oração eu queria fazer pelo Clodoaldo, a Lilian, a casa deles, mas também por você que está assistindo esse vídeo e que também ainda falta tomar uma decisão. Talvez você possa ser como a Lilian, que entendeu o chamado de Cristo, mas entendeu que esse chamado não é só para você, é para a família toda. Ou talvez você seja como o Clodoaldo, que está construindo a decisão e entendendo que Deus está entrando na casa e permitindo que Deus transforme sua vida. A pergunta que eu sempre faço é: o que falta para você tomar a decisão de renascer para Cristo como uma nova criatura? Quero orar por você, orar por vocês e orar por você que está assistindo. Senhor Deus, eu te louvo pelo privilégio que a gente tem hoje de celebrar essa festa, Senhor, essa festa no céu. A gente sabe que o Senhor aí com seus anjos está celebrando tanto quanto a gente aqui, talvez até mais, porque é um filho teu que renasce para o teu reino. Eu te louvo porque o Senhor entrou no coração, não só do Clodoaldo, não só da Lilian, mas da família como um todo. E hoje tem um lar que renasce para o seu exército. Mas, Senhor, eu quero orar também por aqueles que talvez estejam assistindo esse batismo e ainda falta alguma coisa para tomar essa decisão. Talvez alguém que está esperando a família acompanhar, talvez alguém que está entendendo as transformações que ainda precisam ser feitas, ou talvez alguém que esteja relutando por algum motivo, eu não sei. Mas que nesse momento o Senhor possa entrar no coração, que nesse momento o Senhor possa entrar na casa e incomodar mesmo, para que em breve essa pessoa também possa estar seguindo o exemplo, o testemunho que o Clodoaldo e a Lili estão dando aqui. Que o Senhor possa diariamente nos fazer cada dia mais uma criatura conforme a tua imagem e semelhança. Abençoa esse lar, abençoa cada lar que acompanha esse momento, em nome de Jesus, amém. Amém.